Olá, voltamos com o programa Livres Ideias, nosso terceiro bloco. Aí a gente encerrou o segundo bloco, né, Tereza, falando mais um pouco sobre a Síria e introduzindo o assunto da Coreia. Mas antes, eu acho que eu gostaria de saber a opinião do professor, o seguinte, eu não vejo, não sei se o senhor vai concordar comigo, né? Aliás, até concordou, eu te perguntei, uma possibilidade de paz a médio prazo na Síria. Porque ali eu percebo que os interesses econômicos da manutenção dos conflitos, né, superam os interesses de uma eventual paz. Por exemplo, a indústria armamentista, né, que é uma das mais poderosas do mundo, ela vem faturando cada vez mais graças ao conflito na Síria. Não só pelo armamento que é usado lá, mas pela constante tensão e ameaça de uma guerra, né, envolvendo especialmente a Rússia e os Estados Unidos. Esses países e outros países, né, aliados, cada um do seu quadrado político, né, acaba entrando nessa corrida armamentista e adquirindo mais e mais armas, né? A gente percebe, inclusive, que a Síria tem sido um campo de teste para esse armamento, né? O Iraque já tinha recebido, tido o prazer, entre aspas, né, dos Estados Unidos terem jogado uma bomba chamada a mãe de todas as bombas lá, né? E agora, mais uma vez, a Síria, né? E a Rússia, sabe também que a Rússia vem experimentando grupos militares que ainda não haviam sido experimentados, né? Tecnologias militares que ainda não haviam sido experimentadas, ou seja, a Síria, além de um laboratório militar, é também um fomento para a indústria armamentista e para esse, que a gente havia conversado com a Tereza, né? Para esse fomento do medo na população, que fica sempre tensa, esperando qual vai ser o tiro, né, ou o atentado que vai desencadear uma guerra nuclear. O que você acha para a gente encerrar esse assunto Síria? Olha, a questão é a seguinte, aquilo ali vai da diplomacia. Como que vai se organizar a região se todos quiserem se unir e realmente buscar uma saída. No Iraque tentou-se isso com o embaixador brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, desculpe aqui a minha falha, mas ele foi vítima dos próprios terroristas que não queriam que aquele fosse o início de um processo para apaziguar o Iraque, que provavelmente poderia chegar a outros países do Oriente Médio. Então, a corrida armamentista ela sempre vai existir, a não ser que a população mundial entre realmente na era de aquários, né, e que todos vivam em paz, que é um sonho, né? Isso você tem Israel lá dentro, né? Você tem Israel no Oriente Médio, você tem Israel com um exército muito bem formado, muito bem treinado, sua força aérea de primeira grandeza, e tem também artefatos nucleares. O que leva o Irã a querer também o seu artefato nuclear, né? Que é o primeiro em confronto com Israel diretamente. Nós temos hoje o Irã, já que o Iraque agora foi tomado pelos Estados Unidos. Perfeito? Então, você fazer uma previsão é como ganhar na Mega Sena, você está entendendo? É muito difícil você chegar numa situação ali. Não tem como. Quando você achava que estava mais ou menos apaziguada, veio a Primavera Árabe, que fez tudo isso voltar. E a indústria bélica vai ficar presente sempre onde tiver oportunidade. Até onde não tem oportunidade, né? Ela vai criar. Ela vai. Exemplo, o próprio Brasil adquiriu um grande conjunto de jatos supersônicos da Suécia, né, que são os Grips, que vão armar a Força Aérea Brasileira agora para o restante do século XXI. Tem uma troca de tecnologia aqui, uma tecnologia ali, mas a indústria bélica vai estar sempre presente. E agora com um incremento a mais, que é essa tensão com a Coreia do Norte, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Até a gente estava conversando antes do programa que o Kim Jong-un, que é o
líder supremo. O líder supremo da Coreia do Norte, pelo menos me parece que ele não fez nada de novo, porque testes balísticos, testes com mísseis, testes com artefatos nucleares, ele já faz desde que o mundo é mundo, né? Já sempre houve um posicionamento contrário, né? Uma repercussão negativa na comunidade internacional, mas isso nunca impediu ele de continuar fazendo, de continuar esbravejando. O que mudou agora foi a reação dos Estados Unidos. Quando ninguém estava esperando, aparentemente ninguém estava esperando, era só mais uma provocação, né, do Kim Jong-un, ele resolve comprar aquela provocação e devolver a ameaça. Se continuar, nós vamos usar, né, segundo as palavras do secretário de Defesa norte-americano, todas as cartas estão na mesa, né? Ou seja, pode usar qualquer coisa, incluindo armas nucleares contra a Coreia do Norte. E aí gera uma outra tensão e uma outra expectativa de eclodir uma terceira guerra mundial, né? O que você acha, então, desse papel da Coreia do Norte nas tensões hoje? Então, ali entra um novo estado no cenário, que é a China. Perfeito? A gente tem que voltar um pouco e lembrar como foi a divisão da Coreia. A Coreia do Norte foi um estado criado em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E em 1950 ela invade a Coreia do Sul. Perfeito? E ali começa a se deflagrar uma guerra, onde a parte sul foi apoiada pelos Estados Unidos, também uma luta política pela hegemonia daquela porção asiática, mas eles foram apoiados pela China e pela União Soviética. O interessante da guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é que ela nunca acabou. Ela nunca foi feito um acordo de paz. Foi feito um armistício entre as duas Coreias. Tem uma grande área desmilitarizada. Depois, se puderem mostrar o mapa, por favor. Ali, ó, perto de Seul. Ali é interessante você ver que você tem a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, e tem Seul. O quão perto fica Seul da fronteira entre as duas Coreias? Sim. Esse é um grande risco, o quê? Geopolítico e militar. E a Coreia do Norte limita-se com a China e também com uma porção da Rússia. Então veja bem, com o passar do tempo, a Coreia do Norte tinha o apoio tanto da China quanto da Rússia. De repente a China rompe com a Rússia e começa uma questão de quem tem maior influência sobre a Coreia do Norte. E ambos passam a ajudar financeiramente a Coreia do Norte. Tá? Porque a Coreia do Norte é um país tecnicamente subdesenvolvido. Só que com as mudanças da década de 90, a Rússia parou de ajudar a Coreia do Norte. E eles tiveram uma grande crise, especialmente crise de alimentos, onde morreram milhões de pessoas, literalmente de fome. Isso não chegou muito a ser propagado pelo mundo, porque é um país totalmente isolado e fechado do mundo. Agora, depois desse período, o que acontece? A Coreia do Norte vai acabar, ela vai se juntar novamente, já foram feitas tentativas de unificação das Coreias. Né? Mas isso não repercutiu. Por quê? Porque a dinastia quer manter o poder. Perfeito? Quer se manter. Ela quer se manter. Já vem do pai, se não me engano, do avô vem também. Do avô, do pai e agora do jovem. Ele é um jovem de 33 anos, que está comandando hoje um Estado que, teoricamente, tem poder nuclear. Correto? Com isso, eles passaram a investir maciçamente, quase que todo o seu produto interno bruto, na indústria militar. E qual que era a questão básica para eles se manterem como a casta dominante e a manutenção do Estado coreano? Desenvolver o armamento nuclear. E com isso eles têm feito investimentos dessa monta. Agora, não adianta você ter um artefato nuclear sem ter como lançar esse artefato nuclear.
E com isso também passou-se a desenvolver, em conjunto, basicamente, o sistema de mísseis. Então foram testados mísseis de curto alcance, de médio alcance, e o medo agora é que eles realmente tenham um míssil de longo alcance, ou até mesmo intercontinental. Sim, o temor dos Estados Unidos principalmente é que eles consigam desenvolver um míssil capaz de levar uma arma nuclear até o seu território. Cruzando o Pacífico até a costa Veja bem, oeste ali nós dos Estados temos Unidos. três pontos a ser analisados. O primeiro é a proximidade de Seul com a Coreia. Então, do território norte-coreano, a capital Seul pode ser facilmente atingido por um míssil, talvez, de pequeno alcance. Então, a Coreia é um aliado americano. Sim. É um ponto de referência americano ocidental na Ásia. Um outro grande aliado americano é o Japão, que está bem próximo às duas Coreias, que também pode ser alvo de um ataque por mísseis de médio alcance por parte da Coreia do Norte. E que muita gente se esquece é que entre as Coreias e a costa oeste americana existe um estado americano, que é o estado do Havaí. Já era então, a força naval norte-coreana pode, de alguma forma, bem próximo, também atingir um estado americano, que é o Havaí. Ou seja, então você tem três ameaças claras, que seria a Coreia do Sul, que é a que mais corre risco, depois na ordem vem o território japonês, depois vem o Havaí e até mesmo a costa oeste americana. Sim. Agora, para a gente começar o quarto bloco, né, encerrar isso, mas para a gente você já ir pensando, você também, Tereza, em como explicar isso. A Coreia do Norte ela pode atacar qualquer uma dessas regiões, mas sem o apoio da Rússia e da China, ela será um ataque kamikaze de qualquer forma. Porque a Coreia do Norte não tem como competir militarmente contra o Japão, só o Japão, né? Ou mesmo contra os Estados Unidos. Então, não é... Se, tipo assim, o Kim Jong-un tiver 3 neurônios funcionando, não seria pouco recomendável um conflito desse, né? Sendo que a resposta vai, com toda certeza, esmagar o país. Mas não respondam ainda. Tá certo. A gente volta então para o quarto bloco do programa Livres Ideias de hoje.